Alô, alô, alô. Alô, alô. Boa noite, tudo bem?
Aos 113 anos de existência, a Federação Espírita do Paraná ganhou respeito pelo seu trabalho doutrinário e atuação comunitária, mantendo hoje a seguinte estrutura. O Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro, inaugurado em 31 de março de 1945, atende casos de transtorno mental e dependência química. A unidade de internação localiza-se no bairro Jardim Botânico, com 150 leitos para atendimento do Sistema Único de Saúde, convênios e particulares. O hospital disponibiliza aos pacientes atendimento espiritual através do SAI, Serviço de Assistência Espiritual, contando com o apoio de mais de 70 voluntários e mais de 20 centros espíritas. A Clínica Bom Retiro, localizada no bairro Alto da Glória, oferece atendimento de clínica dia e ambulatorial para pacientes de convênios e particulares. Escola Profissional Maria Ruth Junqueira oferece cursos de qualificação profissional. São 26 cursos. Centros de Educação Infantil Marinha, Bezerra de Menezes e Josefina Rocha, atendendo 700 crianças com 4 refeições diárias, recreação, carinho e educação, embasadas nos valores morais espíritas. A Federação Espírita do Paraná criou e mantém vários outros mecanismos para assegurar que a doutrina espírita esteja ao alcance das pessoas. Livraria e distribuidora Mundo Espírita revende e distribui produtos, permitindo ao leitor, o pesquisador e o trabalhador espírita acesso às obras de valor para o conhecimento espírita. Biblioteca Espírita, localizada na sede histórica da Federação Espírita do Paraná, aberta ao público no horário comercial, oferece para consulta local grande acervo de livros, jornais, revistas, obras raras, CDs e DVDs. Biblioteca Espírita Infantil, instalada nas mesmas dependências da Biblioteca Espírita, em ambiente especialmente concebido para as crianças. Editora FEB, edição de livros de alta qualidade de médiuns e escritores espíritas, cujos resultados se destinam ao aporte de recursos ao movimento espírita nas suas diversas obras assistenciais. Jornal Mundo Espírita, com 84 anos ininterruptos de circulação, leva aos leitores artigos e notícias do movimento espírita estadual, nacional e internacional. Programa radiofônico Momento Espírita, iniciado há 24 anos, é transmitido em 184 emissoras, oferecendo a mensagem espírita aos corações que anseiam pela própria felicidade. Site feparaná.com.br. Através deste portal, a Federação Espírita do Paraná disponibiliza acesso aos seus serviços e conteúdos com subsídios para adequada orientação das atividades nos centros espíritas. Recanto Lins de Vasconcelos, localizado no município de Balsa Nova, homenageando seu grande benfeitor, possibilita a realização de eventos comemorativos, treinamento e reuniões para 400 pessoas em sistema de hotelaria. Fundação Hildebrando de Araújo, administrada pela Federação Espírita do Paraná, cujo objetivo é proporcionar educação aos jovens e adultos carentes financeiramente e sob risco social, mediante qualificação profissional. A Federação Espírita do Paraná, num esforço anual, realiza a Conferência Estadual Espírita, que se inicia simultaneamente em várias cidades do Paraná e atinge a sua culminância em Pinhais. Oportunidade de congraçamento da família espírita, de estudo, de revigoramento de energias e de excelente aprendizado, oferecendo ainda às mídias que armazenam as conferências e seminários de inigualável conteúdo desenvolvidos durante todos os dias de atividades. Federação Espírita do Paraná, 113 anos a serviço do bem. Boa noite a todos.
temos a alegria, né, de estarmos reunidos esta noite aqui para a palestra especial desta noite. Temos a alegria de receber o nosso irmão Noevaldo Quadros, veio de Curitiba, está conosco aqui novamente. Ele que já teve, né, na sua carreira profissional, né, atuando aqui em Venceslau Braz, então vem rever também amigos, né. Ficamos muito felizes, doutor, pela presença do senhor aqui, do seu filho, muito obrigado. E com certeza essa noite é uma noite de grande alegria para todos nós. Estamos muito felizes, né, pela presença do senhor aqui. E de todos os companheiros também que vieram essa noite nos prestigiar, muito obrigado. E a todos também que acompanham pelo Facebook, pela página do Centro Espírita, também pela internet, né, nosso boa noite, e agradecemos imensamente também a oportunidade que estão nos dando, né, de levarmos até eles também a mensagem espírita esta noite. Antes de iniciarmos, nós vamos apenas passar aqui, né, lembrando a todos os irmãos que está, né, em exibição nos cinemas, né, o filme sobre a vida e obra do codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Então vamos ver aqui um pouquinho do trailer dele para a gente ficar com vontade de ir lá no cinema. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sofrido. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, não? Eu não sei se estão vivos ou mortos. As pessoas que eu vejo ou que falam. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médicos. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O livro dos Espíritos. Cumpre. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa família. Por que não se incomodou meu garoto? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Então o filme Kardec já está nos cinemas, né, em exibição, e está tendo grande procura, grande sucesso aí de bilheteria, né? E também não bastasse isso, este ano também nós vamos ter um grande lançamento, outro, que é com relação à vida e obra também de um grande espírita brasileiro chamado Divaldo Pereira Franco, que também será lançado este ano, um filme sobre a sua vida e obra. Então vamos ver um pouquinho também do trailer do filme. Chame sua mãe. Minha avó vai aprender cadeira no espalhar. Só para morrer. Na hora que nasci, como é que ela foi daqui? Esse menino tem uma visão atrás da outra. Você já nasceu um médico, agora precisa se tornar um verdadeiro espírita. Já entendi que ele não nasceu para ser só meu. Esse menino nasceu para ser de todo mundo. Você mostrou mais boa aqui agora, você vai ficar com atendimento mal, já chegou a gente. Nossa, olha que boa. Fátima Aparecida de Souza. Já vi tudo nesse balcão, agora vou voltar para pegar a pensão, é a primeira vez. Senhor, peço permissão para atuar na recuperação desse homem. Você é médico, né? Não, isso não é café. Só fosse me mudar para cá para acabar com a minha paz. Não, mas eu tenho um quê, Chico, trabalhar com você. Nós somos como dois postes de luz. Precisamos ficar separados para levar luz a mais lugares.
Agora a América inteira vai ter quem amar o ingrato. O que é que vai? Uma humilhação, um sofrimento de respeito ao esperador. Eu peço a Deus todos os dias que me dê uma única oportunidade para tocar seu coração. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro, não tem tempo para chorar. Então teremos esse lançamento também, esse ano, contando a vida e obra desse grande espírita brasileiro também. Temos a alegria de hoje recebermos aqui o nosso irmão Noevaldo Quadros, né, ele que na sua carreira profissional é magistrado, né, foi desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, é membro, né, da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas e durante a sua carreira na magistratura, né, teve a oportunidade aí de passar por Venceslau Braz, né, sendo juiz de direito aqui na comarca, na década de 80, né, deixando aí grandes amigos, né, grandes saudades, porque realmente foi pelo que a gente escuta dos mais antigos aqui, né, foi um grande magistrado aqui na cidade, né, que deixou grandes amigos aqui. E nós ficamos muito felizes por ter, né, havido essa possibilidade de retornar à nossa casa. O Dr. Noeval, né, que foi um dos integrantes desse centro espírita no passado, né, foi um daqueles precursores, né, aqueles que assentaram as bases do espiritismo aqui na nossa cidade, né. Temos aqui a dona Cida também, né, o seu Gil, né, Vicente Chirite, todos aqueles que, né, puderam, né, e outros tantos aí que a gente, né, não tem como nem nomenclaturar aqui, lembrando de modo especial a dona Conceição Menon, né, o seu Cílio Menon, enfim, todos aqueles que estabeleceram as bases do espiritismo em Venceslau Braz. E se hoje nós estamos aqui, graças a eles é que nós estamos. Então, nossa gratidão também a todos vocês, né, ao Dr. Noeval, pela presença e por esse trabalho também que fez ao longo da vida e continua fazendo até hoje, né, de difundir o espiritismo pelo Brasil afora. Então, eu tenho a alegria de convidá-lo, Dr. Noeval, desde já, então, assumir a tribuna aqui para dar início à sua fala dessa noite. Muito obrigado. Queridos amigos, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Quero agradecer muito o convite feito pelo presidente desta casa, Dr. Rony, e estou muito feliz e emocionado de retornar ao Centro Espírita João Batista depois de mais de 3 décadas de ter passado por aqui e ter frequentado as reuniões nesta casa. Eu hoje vejo amigos que ainda frequentavam a casa aqueles tempos, 1986, 1987, 1988. Vejo aqui companheiros queridos com quem trabalhamos, eles como advogados leais, valorosos, Dr. Antônio Martins Correia, Dr. Júlio Guzzi e tantos outros que eu peço licença para não nominar neste momento. Então, amigos realmente que deixaram saudades, e por isso que eu volto aqui bastante emocionado. E vem comigo meu filho, Rafael, que nasceu aqui em Venceslau Braz. Então, esse é um dos presentes, talvez o maior dos presentes que eu levei desta cidade, né? Uma recordação para ficar eternamente conosco, o nosso filho Rafael, que veio aqui hoje para rever a sua cidade. E ele também, né, já se sentiu em casa, né, nos ares brazenses, né, Rafael. Então, também cumprimento aqueles que nos assistem pela internet e quero dizer um cumprimento especial aos companheiros daquela época e nossas homenagens à dona Conceição Menon, Ciro Menon, aqueles companheiros que ombrearam nos primeiros tempos de doutrina espírita aqui em Venceslau Braz. Hoje já não se encontram aqui conosco, estão no plano maior, mas certamente
que eles ajudaram muito a construir o caminho que hoje a gente vê trilhado, uma casa tão bonita, transmitindo pelo Facebook, e isto é realmente uma maravilha. E antes de entrar no tema que nos trouxe aqui, propriamente dito, peço licença para relembrar uma passagem daquele tempo, porque a doutrina espírita não era assim tão difundida à época, 33 anos passados. Era difícil que aqui viessem palestrantes de outros lugares. A casa, que hoje eu vejo, está aqui ao lado, a pequena casinha, que é onde então nós fazíamos as reuniões, semanalmente, de estudos, e também tinha reunião mediúnica. Não via muito, porque não tinha pela internet, não tinha Facebook, não tinha a facilidade de comunicação que tem hoje, então não vinham muitos palestrantes de fora. Nós resolvemos convidar um palestrante de Ponta Grossa, que eu conhecia, que era o seu Guaraci Paranavieira. Não sei se lembram do seu Guaraci. O seu Guaraci era um amigo muito querido, que tinha me ajudado, inclusive, a fazer o meu discurso de posse. Eu queria colocar algumas coisas da doutrina espírita, ele me ajudou a fazer esse discurso. E aí eu convidei ele para vir aqui falar com os amigos brasenses. E ele veio junto com o seu Augusto Beck, um grande amigo. Hoje, os dois já desencarnados. E nós combinamos assim, ele viria no sábado, nós alugamos um clube aqui na cidade e convidamos as pessoas para ir nessa palestra, e no domingo ele veio aqui no centro, para nós termos uma conversa informal, um bate-papo, um pinga-fogo. Ele era o segundo vice-presidente à época da Federação Espírita do Paraná. Ele veio, não tinha, naquela época, muitos hotéis aqui, eles ficaram até na minha casa. Minha casa, que por sinal, era aquela casa que fica na Rua Expedicionários, do lado do hospital. Então, quando o Rafael nasceu, minha mulher só saiu de casa, entrou no hospital e teve o Rafael. Foi assim. E eles ficaram na nossa casa e eu queria divulgar. Não tinha hoje as facilidades de divulgação desta época de hoje. Nós resolvemos fazer faixas e deixar 2 faixas nas principais ruas daqui de Venceslau Braz. Solicitamos a Copel, só a Copel que podia colocar as faixas, estendê-las. E demorou para vir a resposta, porque tinha que ir o pedido para Curitiba e tudo mais, e se aproximava o dia da palestra. Até que o pessoal lá do Copel autorizou, e eram os funcionários deles que tinham que subir na escada e colocar as faixas. Demorou um pouquinho, já estava na véspera da palestra, e eu angustiado com aquilo, porque não saía nunca a divulgação da palestra. Aí colocaram uma na Rua Expedicionários, outra na rua de cima, e eu fui ver na hora do almoço, estava bonita, aquelas faixas convidando para a palestra, seu Guaraci Paranavieira, da Federação Espírita Paranaense e tudo mais. Quando eu fui para o trabalho, começou a fechar o tempo, escurecer, e teve um vendaval tão forte como não se via há muito tempo. Um vendaval terrível, por volta de 2 da tarde. E a faixa tinha sido colocada ali por volta de 11 da manhã. Eu fui lá para ver o que tinha acontecido. A gente não tinha furado a inexperiência, né, a faixa. O vento fez um emaçaracado todo, e a faixa não ficou nem 2 horas no local. E já não dava tempo de fazer outra. E aí que eu entendi aquilo que está no Livro dos Espíritos, que fala da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, sabe? Porque a oposição à doutrina espírita é tão grande que até as forças da natureza agiram para que ele não ficasse lá o convite. E aí, no sábado, quando teve a palestra do seu Guaraci, lá no clube, estava uma noite até um pouco chuvosa, não tinha muita gente, era aquele público habitual, mas foi uma palestra maravilhosa. E, curiosamente, eu que não tenho boa memória, lembro até hoje de algumas passagens que o seu Guaraci trouxe naquela noite. E uma delas, que eu me permito relembrar aqui, ele disse que quando a gente, ao atravessar uma rua, vê ali uma casca de banana, a gente tem que afastar aquela casca de banana. Se a gente passa e diz assim, bom, essa casca de banana está aí, alguém pode não ver, escorregar, cair, se machucar, mas não fui eu que pus. Não tenho responsabilidade sobre isso, deixa ficar. Está errado.
Porque se nós sabemos que alguém pode cair, é nosso dever e nossa responsabilidade agir. Então nós temos que tirar, porque pode ser que tenha sido uma criança, alguém sem noção, sem discernimento que tenha jogado ali, mas nós que já temos discernimento, que sabemos das consequências, ficamos com toda a responsabilidade se alguém escorregar e cair, e é assim que funciona a lei divina, em tudo e por tudo. E ele usou esse exemplo, e eu levei para a minha vida, esse exemplo da nossa responsabilidade, que está lá na questão 642 do Livro dos Espíritos, que nós não somos responsáveis só pelo mal que nós praticamos, mas sim pelo mal que resultar do bem que nós não tivermos feito. O bem era afastar a casca de banana. Então eu lembro disso até hoje. O seu Guaraci Paranavieira desencarnou e mais tarde ele, em espírito, ditou um livro que foi psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, talvez vocês conheçam, que é o livro Perfis da Vida. Foi psicografia do Divaldo Franco, e o primeiro capítulo é Perfil de Jesus. Maravilhoso esse capítulo. Então, eu quero dizer que as nossas homenagens são aqueles pioneiros também, não é? Que desbravaram, porque os campos de divulgação da doutrina eram bastante difíceis. E cumprimento também aqueles que, Dr. Rony à frente, hoje divulgam a doutrina, difundem-na aqui em Venceslau e região. Sobre o tema propriamente dito da força da palavra, a palavra é um instrumento com que os advogados trabalham, não é? É o nosso instrumento de trabalho, advogados, magistrados, operadores do direito. Então foi sempre um tema que me tocou bastante. Jesus era o mestre da palavra, né? Aliás, Jesus, o maior pedagogo, o nosso modelo e guia, aquele que já era espírito puro ao tempo da criação da Terra, né? Há 4,5 bilhões de anos atrás. Tanto que ele é o nosso governador do planeta. Mas a nossa história, ela foi construída pela fala. A linguagem escrita não tem muito tempo, tem 3.000 anos, se tanto, lá com os sumérios, com os fenícios, ali que começou. Mas a tradição oral é que foi contando e passando de geração para geração, pai para filho. Nos países muçulmanos ainda é assim. Eu vi num desses países a pessoa na praça, rodeado de pessoas, e ele contando história. E essas pessoas que ouviam ficavam maravilhadas, porque eles são exímios contadores de história. E os que ouviam depois passavam para outros e outros e outros. Então a palavra, ela é mágica, ela é um dom de Deus. Uma das maravilhas do corpo humano, não é? E Jesus não deixou nada escrito, mas ele falava e ele arrebatava as multidões, porque ele tinha conteúdo, não é? O seu espírito puro, tudo o que ele nos deixou, revolucionou a humanidade. Então, há o período antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o maior exemplo da força da palavra, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, o coração precisa estar cheio de amor, como é o coração de Jesus, para que ele possa realmente falar. Mas Jesus disse: podeis fazer o que eu faço. Vós sois deuses. Então, trata-se de nós procurarmos aprender a falar melhor. Falar melhor não significa falar corretamente, falar a gramática certa, falar rebuscado, não é nada disso. Mas é falar bem, falar para o bem das pessoas, não é? Então, por que nós temos tanta dificuldade em nos comunicar? Por que será? Lembram vocês que Chico Xavier, nosso querido Chico, ele tinha um dicionário todo particular. O Chico, ele não costumava dizer empregados, ele dizia auxiliares. Ele não falava presos, ele dizia educandos. Ele não gostava de falar aniversário, ele dizia janeiros ou primaveras.
Ele não falava adversários, ele dizia nossos professores, nossos amigos estimulantes. Ele não falava prostitutas, ele dizia nossas irmãs equivocadas no comércio das forças sexuais. Tudo isso está no livro As Vidas de Chico Xavier, né, de Marcel Sotomayor. E o Chico, ele tinha o seu mentor Emmanuel, que é aquele que supervisionou toda a sua obra, de mais de 400 livros editados em várias línguas hoje, e que ainda sustentam diversas obras de caridade no mundo todo. E Chico, quando tinha uma conversa com o seu mentor Emmanuel, lhe perguntava no que ele era mais falho. E o Emmanuel dizia: Chico, o que você mais tem que prestar atenção é no teu relacionamento com as pessoas, porque você não tem sido o suficientemente educado com as pessoas. Imagine, o Chico, que era exemplo de bondade, que vamos dizer nós, seu Emmanuel ainda puxava a orelha do Chico, né? E o que nós vamos dizer? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, ele tem lá um subcapítulo que fala afabilidade e doçura, não é? Em que então vem nos trazer a necessidade de nós usarmos da afabilidade e da doçura na nossa comunicação, que são expressões da benevolência, uma das facetas da caridade, uma das expressões de amor ao próximo. Então, que nós procuremos lembrar da afabilidade e da doçura ao emitirmos as palavras, porque as palavras, elas têm um peso, elas têm uma força, um poder, elas têm uma energia, para o bem ou para o mal. A palavra, depois de desferida, a gente não pode buscá-la mais. E a palavra, ela é uma construção fluídica, e que ela paira no éter. A palavra, depois de proferida, ela pode ser, inclusive, durante muitos anos, permanecer ali, até que essa construção fluídica se desfaça. E muitos espíritos têm a possibilidade de ler aquilo que nós dissemos lá, porque essa construção não se desfaz tão simplesmente. Por isso que a mãe de Chico, Maria João de Deus, em espírito, vinha ensinar ao Chico: meu filho, não faça nada errado, não fale coisas ruins. Quando você se sentir ofendido, tome a água da paz. E ele não entendia o que era aquela água da paz. E a mãe veio dizer que a água da paz é aquela água que a gente toma e segura um pouco na boca antes de falar, para a gente pensar, para a gente não reagir, para a gente não retrucar, para a gente não falar o que não deve, né? Porque, em geral, quando nós entramos numa conversa, nós entramos sempre para ganhar, nós estamos sempre armados, né? E ainda há pessoas que se gabam de dizer: está vendo? Eu fui lá e arrasei com ele. E eu fico com pena, sabe, quando eu vejo isso. Porque nós ainda temos necessidade de humilhar as pessoas, de nos impor, de arrasar com o outro, né? Sem nos colocar no lugar do outro. A gente não experimenta entrar de peito aberto nas conversas, né? De peito aberto para saborear apenas a conversa. Conversa tão boa, né? Obrigado. A conversa é tão boa que a gente tem com os amigos, com as pessoas. Toda conversa tem um aprendizado. Toda conversa. Eu falo bastante do Chico hoje, mas lembro mais de uma passagem dele. O Chico dizia que toda conversa, às vezes a gente não quer, não, mas não gosto muito de conversar com ele, ele fala demais e tal. Chico dizia, toda conversa tem 90% de cascalho, mas 10% de ouro. Se você souber extrair da conversa esse 10% de ouro, você ficará rico.
E é sempre assim. Se a gente souber ouvir com atenção, nós vamos ver que toda a conversa tem pelo menos 10% de ouro. E vamos ver que aquelas mensagens que nós mais precisamos vêm, geralmente, pelas pessoas mais improváveis, por aqueles de quem nós menos esperamos. Prestem atenção nisso. Então, um ato de sabedoria é ouvir atentamente tudo o que o outro tem a nos dizer, sem interromper. Porque nós vivemos a época da ansiedade. A pessoa começa a falar, e se a pessoa para um pouquinho assim para procurar uma palavra, nós já emendamos e terminamos a frase dela, que a gente vive ansioso. A gente já quer terminar logo a frase dela. Ela está no meio da frase ainda, a gente já não está mais ouvindo o que ela diz. A gente já está pensando no que a gente vai responder. Porque a nossa comunicação é sempre uma comunicação defensiva. A gente está sempre armado e dizendo, daqui a pouco ele vai me atacar, então eu já tenho que me defender. Nós estamos pensando no que nós vamos responder. E nós perdemos, no mínimo, 50% do que a pessoa tem a nos dizer. Tanto que se formos convidados a repetir o que a pessoa nos disse, a gente já não sabe, já não lembra, porque a gente não prestou atenção. A gente deveria desenvolver o dom da escutatória. Não sei se vocês já ouviram falar da escutatória, que a gente deveria treinar mais escutatória do que a oratória. Ouvir mais, saborear o que os outros têm para dizer. E quando alguma coisa nos machucar, perguntar, o que foi mesmo que você disse? Porque às vezes a gente interpretou mal, a gente ouviu mal, não é? Não foi aquilo que a pessoa queria dizer. Ou quando a gente pergunta, o que foi mesmo que você disse, a pessoa, quem sabe, se arrepende, modifica a frase, não é? Para que a gente não fique com dor, com ressentimento, com mágoa no coração. Então, Jesus nos ensinou isso. Quando aquele soldado veio e lhe esbofeteou, Jesus não ficou calado. Ele perguntou, por que me bates? Se eu errei, me diga onde que eu errei. Mas se eu não errei, por que me bates? Imagine o susto, né, do soldado de ter essa reação da autoridade moral de Jesus. Mas o que eu gostaria de dizer sobre a força da palavra é que a diplomacia, a habilidade em dizer as coisas, é algo que a gente também aprende e abre muitas portas. Jesus dizia que não é aquilo que entra pela boca que nos torna impuros, mas aquilo que sai da nossa boca. Então nós temos que velar, cuidar mais disso, porque muitas pessoas têm ideias geniais, mas não têm habilidade para expor as suas ideias. Não tem, não sabem o timing certo, não sabem como fazer, e essas ótimas ideias acabam fracassando. Então não é só falar a palavra bonita, é saber a hora certa de falar, como falar, o tom certo, porque a comunicação ela não é feita só de palavras, mas é feita da voz, da postura corporal, do tom, né, que a gente usa, da inflexão. Hoje nós estamos nos resumindo aqui a ver da palavra. Divaldo Franco, ele é um orador, conta muitos episódios engraçados também, né? E ele conta a história daquele pai muito econômico que mandou o filho estudar na capital e recebeu um telegrama do filho. Ainda era da época do telegrama, né? Hoje o que a gente ia dizer? Recebeu o que do filho? Um WhatsApp? Quem sabe. Mas o telegrama dizia assim, pai, mande dinheiro, José. E ele foi mostrar para a mulher, está vendo? Você não educa teu filho? Olha só, que mal educado. Pai, mande dinheiro, José. Aí a mulher perguntou, mas como é que você queria que ele dissesse? Ele podia ter escrito, pai, mande dinheiro, José, pronto, né? É a maneira como a gente vê, né? É o tom de voz que a gente usa. Então, até nisso, o pai estava vendo
de forma errada, mas porque as nossas palavras são todas carregadas de emoção. E às vezes a arrogância está estampada na nossa fala. Então não adianta você falar palavras que podem ser palavras belas, mas se estão acompanhadas de uma atitude arrogante, de uma postura arrogante, é claro que aquilo não vai convencer. Uma outra habilidade que a gente pode desenvolver é, ao discordar de alguém, não arranjar inimigos. Isso, aproveito que aqui há muitas pessoas da área do direito, eu acabei exercitando bastante na minha vida profissional. Porque no tribunal a gente vota os recursos em colegiado, várias pessoas. Então, se alguém vai e fala uma tese sobre um caso lá submetido a julgamento assim, e a gente não concorda com aquilo, como a gente julga vários, se todo dia a gente for discordar, cria um mal-estar. Mas você tem que dizer que você não concorda. De que maneira fazer isso? Se você disser assim, não concordo, essa sua tese está errada, e coloca a sua, no momento em que você desqualificou a tese dele, pronto, acabou ali. Ele já não ouve mais nada, já passa a ser uma coisa pessoal. Ao passo que se você diz assim, a tese do Dr. Rony é muito boa, e pode ser que ele esteja com a razão, realmente. Agora, ao lado da tese do Dr. Rony, eu vou colocar uma outra aqui, que é esta, assim, 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 eu explico, está todo mundo ouvindo. Então, ao lado, vamos ver, né, para que as outras pessoas vejam qual é que pode ser a melhor. Então, você não está arranjando um inimigo, você está colocando ao lado, você não está desqualificando, você não está diminuindo, você não está dizendo que ele está errado, só que tem uma outra tese, não é? E que vamos examinar esta aqui. Então, não precisa você fazer inimigo. Porque mesmo quando a gente fala alguma coisa de alguém e a gente diz assim, mas é que isso é verdade, machuca. Porque a verdade, ela pode ser uma pedra que você atira no rosto da pessoa, ela fere. Se você pegar a verdade e embrulhá-la numa caixa de veludo e der para a pessoa, é diferente, ela vai te agradecer. Mas até para dizer a verdade, a gente tem que ser jeitoso. E quando a gente não tem mais argumentos, que tal perguntar assim, e se acontecesse tal coisa? Então você deixa a pulguinha atrás da orelha, a pessoa ainda fica perguntando, né? Mas jamais desqualificar a opinião das pessoas. No livro Obreiros de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, o espírito André Luiz, o mentor Cornélio fala para André Luiz que na Terra, mais da metade do tempo é perdido em conversas ociosas. Isso nas mais respeitáveis instituições, o que talvez inclua as casas espíritas, os templos religiosos de forma geral. Mais da metade do tempo é perdido em conversações ociosas. E ele diz, não se previnem as pessoas de que as palavras criam imagens vivas, que têm vida própria, e que depois separam-se do seu autor. E ele nos alerta para tomarmos cuidado com aquilo que a gente fala. Será que a gente abriria o nosso WhatsApp para o nosso espírito dar uma olhadinha agora, para ver tudo que a gente escreveu hoje? Ou ontem? Será? Dá para fazer esse desafio, né? É verdade que as mídias são extremamente importantes, ferramenta de trabalho para muita gente, mas a gente precisa peneirar, porque perde-se muito tempo com ociosidade nas mídias, né? E tem pessoa, então, que só posta ali coisas ligadas ao sexo, né? Parece que o cérebro está ligado diretamente na genitália. Ou então, coisa de homofobia, de racismo, de preconceito, quer dizer, espalhando essas imagens vivas, disseminando o que não presta. Que a gente não faça isso, não dissemine essas
que seja um paradeiro ali, que você apague, né? Porque esse hábito evidencia o padrão vibratório em que a gente gosta de viver. Se nós gostamos de receber esse tipo de mensagem e ficamos dando feedback, devolução e dizer, nós passamos a viver naquele padrão vibratório viciado da pessoa que nos manda. E a característica dos espíritos elevados é a conversa nobre, digna, a conversa elevada. Está isso lá na introdução do Livro dos Espíritos. Então não pode ser essa conversa vulgar, baixa. Ah, mas então a gente não pode brincar? Não só pode, como deve. O bom humor é uma característica dos espíritos elevados. O bom humor deve presidir sempre a nossa vida, nossas ações, nossas conversas. E todos os grandes oradores espíritas são extremamente bem-humorados. Porque a mensagem, se ela não tiver o bom humor, ela nem sempre abre portas. O bom humor destranca portas. O bom humor é a cereja do bolo, né? Então, Divaldo e Raul são palestrantes mestres na arte de fazer rir, mas eles vão falando os conceitos, vão contando histórias e vão ensinando através do riso. É um riso que não diminui ninguém, que não humilha, que não fere, não é aquele sarcástico, mordaz, né? Então, tem histórias deliciosas dessas pessoas que são gigantes da palavra. Mas há pessoas que perdem o amigo, mas não perdem a piada. Gosta de ridicularizar o cônjuge, né? Na frente dos outros. Imagina como é que se sente a esposa ridicularizada na frente dos outros, o esposo, o filho, não é? Não tem noção. Outro vício da palavra é a gente falar demais de si. Falar demais da gente mesmo. Exageros do ego. Ou simplesmente falar demais, né? Porque a gente parece que fala bastante, né? Gosta da sua própria voz. Nós já temos, então, como aquele ditado popular, 2 ouvidos e uma boca para indicar quanto que a gente deve falar, né? Pelo menos deve ouvir o dobro. E sempre que a gente fala, é preciso que a gente esteja se policiando, desenvolvendo a escutatória. Será que eu estou falando só de mim? Não vale para isso que eu estou falando aqui agora, sabe? Mas é na conversa normal. Será que eu estou cutucando alguém? Estou dando alguma alfinetada em alguém? Será que eu estou floreando? Estou usando minha fala como uma arma? Será que eu estou aborrecendo alguém com o que eu falo? Então a gente deve sempre procurar fazer esta busca, né, de saber se a gente está realmente usando bem da palavra. De que maneira nós estamos usando? Conta-se que Santo Agostinho era uma pessoa que ele tinha muita influência do pai, que era um homem de vida devassa, e da mãe, que era uma mulher muito boa, orava muito por ele e queria colocá-lo no caminho do cristianismo. Mas ele, quando moço, ele foi uma pessoa assim que não ligava para a religião. E ele queria ser uma pessoa importante. Ele queria estudar para ser advogado. Estou falando dos advogados aqui hoje, né? Ele queria estudar com Macróbio, que era o maior orador daquela época. Então ele veio da África para Cartago e foi estudar com os melhores mestres e se tornou professor de eloquência e de retórica. E ele foi tão bem sucedido nessa tarefa que ele suplantou o mestre e ele se tornou advogado do imperador. E ele foi para Roma e ele teve grande prestígio e ganhou muito dinheiro. E a mãe não desistia dele. A mãe foi lá junto dele e procurava sempre levar ele para a religião. Sempre para a religião. Até que um dia ele foi assistir na Catedral de Milão a palestra do bispo Ambrósio. E o bispo estava falando das cartas de Paulo. E ele se sentiu tão tocado naquele momento que ele saiu de lá transformado. E ele reviu tudo que ele tinha feito até então e ele escreveu depois no livro Confissões que ele tinha sido advogado do imperador,
ele tinha chegado ao mais alto grau que ele podia imaginar, mas que hoje ele desmascarava o lado ambíguo da linguagem como instrumento de dominação. Porque lá, no alto poder do império, aquele que sabia falar mais era só para enganar os que não sabiam articular tão bem a palavra. Porque as pessoas inteligentes são perigosas. Se elas não têm bom conteúdo, elas nos convencem e nem sempre é para o bem. E Santo Agostinho, daquele momento em diante, ele transformou-se. Depois ele voltou para a África, tornou-se bispo e foi um dos pais da igreja, escreveu centenas de obras e ele é um dos colaboradores da codificação espírita, né? Inclusive o autor daquela questão, resposta à questão 919 do autoconhecimento. E Santo Agostinho teve a sua mãe perto de 30 anos orando ao lado dele, insistindo para que ele se convertesse. E ela conseguiu. Tanto que a Igreja Católica reconheceu o trabalho dessa mãe e a beatificou, né? É a Santa Mônica. A mãe dele era a Mônica. E ele depois usou essa grande habilidade que ele desenvolveu para fazer grandes discursos, mas aí já no sentido de levar consolo, conforto, esclarecimento, baseado na doutrina de Jesus para as pessoas da sua terra, para onde ele voltou como bispo de Hipona. Então nós temos que perguntar, com que propósito eu estou usando a minha palavra? É com esse desejo de poder, esse desejo de prestígio, esse desejo de posse? Não é? Jesus, mesmo que conhecesse o pensamento dos seus discípulos, ele os ouvia, porque ele sabe que é terapêutico ouvir as pessoas. Nós precisamos ouvir as pessoas, nós temos que ter paciência para ouvir as pessoas. E quando formos usar a palavra, procurar fazê-lo no sentido de que ela seja luminosa, de que ela seja uma palavra cintilante. Às vezes a gente tem medo de falar em público. E esse medo pode ser timidez, mas também Joana de Ângeles, a autora espiritual, diz que pode ser orgulho disfarçado. A gente precisa exercitar a palavra e falar, mesmo tendo a coragem de ser imperfeito, de se expor, de ser criticado, porque se não for assim, como é que a gente vai aprender? A gente só aprende fazendo. Importante que a gente coloque sentimento, coração, boa vontade, e saia da zona de conforto. Porque se a gente perde a oportunidade de falar, e há momentos importantes para isso, a gente perde, por nossa insegurança, oportunidades extremamente enriquecedoras. Oportunidades de crescimento. Com a palavra, a gente pode contribuir muito para a melhoria moral e material do planeta. Que não seja num palco, que não seja à frente de um microfone, mas a gente pode levar a nossa palavra nos asilos, nos hospitais, nos orfanatos, nas favelas, aquelas pessoas que já se encontram sem sentido existencial, um vazio, que ninguém lhes dá atenção, aqueles que estão nas ruas. E nós temos oportunidade de usar bem a palavra todos os dias. O advogado tem a oportunidade de falar com o seu cliente, o médico com o seu paciente, o funcionário público com o cidadão que está ali à sua frente, o pai, a mãe, o filho podem falar dentro de casa para estabelecer relações harmoniosas. Não é só na hora do evangelho no lar, que, aliás, é extremamente importante que nós realizemos. Nós realizamos na nossa casa o evangelho no lar há mais de 40 anos. Encontramos sempre um momento em que os filhos estejam presentes, né? Agora os filhos já estão casados, estão fora de casa, mas sempre procurávamos fazer no momento que eles estavam presentes,
E semanalmente nós fazíamos, e era um momento de extrema importância para a união da família, para aquelas probleminhas, aquelas querelas fossem resolvidas, não é? Então, meus queridos amigos, já me aproximo do final. A nossa mensagem é singela, mas é para que nós passemos a observar mais o que nós temos falado. Porque falar de forma impecável não significa isso de falar só de forma com a gramatical correta. E também não é só falar de Deus, de espiritismo, de religião. Não. É de você poder aproveitar toda oportunidade para elevar as pessoas. Para falar do bem, do bom, do belo, não é? Para evitar comentar o lado ruim das pessoas. Procurar evidenciar o ângulo que seja mais brilhante. Todo mundo tem. Auxiliar as pessoas a encontrar o sentido para elas. E que nós façamos a nossa análise diária dos nossos atos e palavras, como Santo Agostinho recomenda na questão 919, que todos os dias nós pensemos, será que eu magoei? Será que eu usei bem minha palavra? Será que eu agi como Jesus teria usado a palavra dele, a língua dele? Não é? E que nós agradeçamos todos os dias a Deus a bênção de nós podermos usar a palavra. Porque os amigos espirituais levaram milhões de anos para desenvolver esta nossa forma de nos comunicarmos hoje. Para passar da linguagem animal para a linguagem humana, está lá no livro Evolução em Dois Mundos, foram milhões de anos para que nós pudéssemos utilizá-la da melhor forma possível. E a gente vê que dom é esse, que maravilha é essa, que bênção é essa, quando a gente vê algumas pessoas impedidas de falar, porque sofreram um AVC, porque têm problemas de fala, afasia, gagueira e outras tantas coisas. Então, esse dom que Deus nos deu, que é para o bem nosso, progresso nosso espiritual, não é? Nós temos que cuidar muito bem dele. Cuidar desse nosso chakra laríngeo aqui, né? Que é o que cuida da fala e da respiração. Orar e vigiar. Antes de encerrar, nós vamos encerrar com um vídeo. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês, queridos amigos, todos que nos assistem pela internet e a todos os amigos que aqui se encontram, esta maravilhosa oportunidade de ter retornado a este centro espírita depois de 33 anos, revivendo as mesmas emoções daqueles tempos, dos amigos tão queridos. Agradecendo então na pessoa do Dr. Rony o convite que nos fez, e esperando que possamos ter outras oportunidades desse reencontro fraterno tão cordial e tão amigo. Com este clipe, então, que nós vamos passar aqui, nós encerramos a nossa fala. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Noeval, pela brilhante exposição desta noite. Ficamos extremamente felizes e honrados com a sua presença, e as suas palavras aqui colocadas, muito bem colocadas, foram de extrema valia para o nosso crescimento essa noite. Então, realmente é uma noite que valeu muito a pena, que Deus possa lhe proporcionar sempre a saúde do corpo, a felicidade duradoura, para que possa sempre continuar levando essas palavras magníficas onde quer que vá. Que Deus o abençoe muito, que Jesus sempre o ampare, a sua família também, e temos muito a lhe agradecer. E a todos nós aqui, que estivemos aqui esta noite, rogamos ao Mestre Jesus que nos abençoe a todos, que possamos retornar para os nossos lares, com essa alegria de recebermos essa palavra magnífica esta noite, proporcionada pelo nosso irmão, e uma noite realmente memorável que ficará registrada com certeza em nossas memórias por muitos e muitos anos. E com certeza já fica aqui o convite para o retorno. Se Deus quiser e o senhor também quiser, a casa está de portas abertas. Já. Isso. Isso é. E nós vamos passar para o passe, Quem desejar receber o passe é só aguardar aqui, que vai ser chamado daí lá para receber o passe, essa imposição de mãos, nessa prece que será feita individualmente. E nós temos só que agradecer a Jesus então por tudo, por essa magnífica dádiva que é a palavra que nos foi dada para de fato o nosso crescimento e também para a edificação dos nossos irmãos que estão à nossa volta, como bem lembrado hoje pelo nosso irmão Noeval. Que levemos essa mensagem então de hoje para os nossos lares, possamos refletir e meditar sobre essa mensagem, e que isso signifique mudança, em muitas mudanças diante das nossas atitudes e posturas da nossa vida, porque somos espíritos em evolução e precisamos evoluir. E hoje foi dado para nós uma grande mensagem magnífica, que é a importância que devemos ter com a nossa palavra, aquilo que nós projetamos, aquilo que nós proferimos. Vamos fazer a nossa prece final, nossa prece de encerramento, rogando ao Mestre Jesus que nos abençoe a todos esta noite, para que assim possamos retornar para os nossos lares em paz e serenidade. Vamos nos concentrar agora. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus Cristo em oração nesse momento. Acalmando o nosso coração, a nossa mente, vamos nos sintonizar com o Mestre Jesus. Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, Senhor e Salvador de nossas vidas, nós aqui reunidos, nesta humilde casa espírita, que se propõe a divulgar o seu Evangelho de amor e a doutrina espírita, te rogamos, sê conosco, ó Mestre, neste momento. Nos abençoe a todos que aqui estamos reunidos esta noite. Nós e aos nossos irmãos desencarnados, que também acorreram em grande número esta noite, junto de nós aqui, nesta casa, para a busca do aprendizado, para a busca do ensinamento, para que assim possamos caminhar cada vez mais rumo à redenção espiritual que tanto almejamos. Senhor Jesus, que as sementes de luz plantadas nos nossos corações esta noite possam verdadeiramente encontrar um solo acolhedor e frutificar em frutos magníficos, e que esses frutos possam ser frutos de redenção espiritual e moral em nossas vidas e também dos irmãos que estão à nossa volta. Senhor Jesus, não descuidemos nesse momento de lembrar dos nossos irmãos mais necessitados, daqueles que mais sofrem e gemem ainda abaixo de nós, com sofrimentos atrozes, sofrimentos físicos, mas sobretudo o sofrimento moral. Te rogamos, Senhor, a vossa luz sobre os nossos irmãos esta noite, que se encontram nos hospitais,
cristãos desenganados, desiludidos, as crianças, órfãos, aos nossos irmãos presidiários, enfim, todos aqueles que sofrem e padecem as mazelas morais da humanidade e os sofrimentos que ainda são necessários para a corrigenda de defeitos e de falhas que ainda carregamos em nós. Obrigado, ó Mestre. A todos nós aqui reunidos, as nossas famílias, te pedimos, Senhor Jesus, fica conosco esta noite, fica conosco hoje e em todos os dias de nossas vidas. Que assim seja.
100%.